Se você abrir a sua Bíblia lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, do versículo 14 em diante, você vai ver que Paulo fala o seguinte. Em primeiro lugar, ele diz assim: daqui para frente, nós não devemos conhecer ninguém segundo a carne. Ou seja, nós não devemos olhar para uma pessoa e enxergar suas falhas, seus defeitos, a sua fraqueza, a sua culpa, a sua miséria, ou a sua aparência física. Tudo aquilo que é externo do homem, a gente não deve mais contemplar, porque Deus mudou a nossa maneira de enxergar as coisas. Porque o que Deus fez foi o seguinte: Ele criou em nós uma nova criação, um novo homem, que é do Espírito. Essa nova criação é absolutamente nova. O nosso espírito é altamente regenerado. O nosso espírito não tem nada a ver com o nosso passado. O nosso espírito não tem nada a ver com as nossas experiências de traumas, ou de dificuldades emocionais, ou de acusações, ou de pecados, ou de culpas, ou de fraqueza, né, de inadequação. Tudo isso que faz os homens e mulheres sofrerem tremendamente. Porque o novo homem, aquele espírito regenerado que Deus criou em nós, é um espírito. Nós somos espírito, nós não somos carnais, nós somos espírito. Essa é a nossa verdadeira natureza. Esse espírito é totalmente novo, sem culpa, sem mancha. Deus plantou nesse espírito a justiça do seu Filho Jesus, para que a gente possa ter ousadia, capacidade todos os dias de chegar diante do Senhor com aquela consciência de justiça, não com aquela consciência de pecado, de fraqueza. Não, não, não. Isso tem que ser extirpado da cabeça. Nós temos que levantar pela manhã e enxergarmos essa nova criação de Deus em nós. Amém? Nós temos que enxergar quem somos em Jesus, o que Ele fez no nosso espírito. É por isso que no versículo 17 desse mesmo capítulo, 2 Coríntios 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que coisas velhas são essas que passaram? Toda aquela inadequação que veio de Adão e que faz parte da carne. Tudo já passou em Cristo Jesus. O nosso espírito recebeu uma novidade eterna, né? Você que é crente há muito tempo e anda em pecado, anda em erro, anda em inadequação, atualmente vive acusado, o diabo vive acusando você que você não é certo, que você é fraco, que você é isso, que você é aquilo, é porque você ainda não tomou posse mentalmente dessa criação poderosa que você já possui há muito tempo. É possível que você tenha uma mente, aliás, é possível que você tenha esse espírito totalmente renovado e tenha uma mente totalmente inadequada para essa realidade espiritual. Por isso que eu estou falando essas coisas para você, para que você desperte para a nova criação, para o novo homem que está dentro do teu espírito. O novo homem não tem dificuldade, né? O nosso novo homem, que é o espírito, está unido com Jesus de maneira perfeita para que o sobrenatural possa ser usado por nós. Nós temos autoridade de agirmos no sobrenatural 24 horas por dia. Aliás, a verdadeira vida cristã é totalmente sobrenatural. Não pense você que a vida cristã é um esforço humano. Se você está se esforçando para ser crente, para ser santo, para ser isso, você ainda não entendeu que a graça não é uma escada. A graça é um elevador. Deus nos capacita em espírito para vivermos a vida que Ele ordena. O novo homem tem todas essas capacidades de viver tudo que Deus mandou, porque ele já não tem mais a fraqueza da velha criação. Ele tem a unção precisa, poderosa do Espírito Santo, para que a gente viva todos os dias essa realidade superior. Mas a nossa mente precisa pensar direito, nós precisamos andar pela fé. É pela fé que a gente toma posse do Espírito. Pela fé eu sei que o Senhor já me perdoou eternamente, que não existe mais essa ideia de pecado. Deus cancelou o pecado, Deus matou o pecado. A palavra de Deus diz que eu e você em Cristo estamos mortos para pecado. Pecado não é ideia de Deus em nós mais. Isso é coisa do passado, as coisas velhas já passaram. O que nós temos hoje é justiça. Agora, você pode pecar? Pode.
né? Eu e você podemos cair num erro ou outro, mas a palavra de Deus diz que na nossa constituição nuclear, o nosso espírito, Deus nos vê irrepreensíveis. Portanto, a gente pode se arrepender e trazer a nossa mente imediatamente para a realidade de quem nós somos. Né? O que Deus não quer em você é que você continue se enxergando fraco, sem capacidade, inferiorizado, necessitado, né? Necessitado de coisas externas, entendeu? O crente deve depender da fonte interior, totalmente. Quando a gente depende de pessoas para que nos façam bem, para que nos tratem bem, para que nos deem o afeto que nos falta, a gente está fora dessa realidade do Espírito, porque é de lá que vem toda a nossa adequação, do Espírito. O Espírito Santo que habita no meu espírito tem que trazer para mim a minha afirmação diária, tem que trazer para mim a minha identidade real, quem eu sou em Cristo, né, para que eu não dependa de fontes externas, para que eu seja fonte. Eu tenho que ser fonte para os outros, eu não posso depender de uma fonte externa, eu tenho que ser fonte interna para outros que estão necessitando de graça, de perdão e de misericórdia. Amém? Você é uma nova criatura. Se você ainda não está vivendo de acordo com a nova natureza, esse é o tempo, esse é o dia de viver segundo essa realidade, em nome de Jesus. Deus te abençoe.